bem-vindo a mais um momento no qual o Diário do Minho lhe dá a conhecer os autores da nossa região e as histórias que têm para nos apresentar. Hoje temos connosco Raquel Rodrigues, autora de Barcelos, que lançou recentemente o livro Cartas a uma Amiga. Raquel, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Eu que agradeço o convite. Fale-nos em primeiro lugar de si, quem é Raquel e o que a levou a escrever livros. A pergunta mais difícil de todas, podemos passar à frente. Falar de mim é muito difícil. Sou Raquel Rodrigues, tenho 46 anos, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou catequista, sou trabalhadora, sou um bocadinho do mundo que recolho. Sou muita coisa, não é só. Essencialmente sou uma pessoa muito envolvida na minha comunidade, gosto muito de estar rodeada das minhas gentes e o que me levou a escrever o livro foi precisamente as emoções que nos sobressaltam quando partilhamos trabalhos em comunidade, em grupos, em movimentos, no dia-a-dia, não é? Por assim dizer, até nas nossas relações familiares e de trabalho. Há um conjunto de emoções que nos vêm à pele e que nem sempre encontramos um receptor bom para partilhá-las. Então, daí inspirar-se em escrever estas cartas? Claro, a uma amiga, porque não? Então, às vezes, nós pessoalmente até temos vergonha, às vezes, de partilhar o que sentimos. Tipo, eu não acredito que estou a pensar nisto, a sentir isto, até temos vergonha. Mas quando escrevemos, as palavras, os sentimentos ganham forma e começam-se a materializar e é como se partilhasses algo que até te incomoda ou que nem sabes como resolver, com uma amiga, que neste caso, algumas são partilhadas, inicialmente não, eram para mim, era uma escrita para mim, pessoal. E depois foram começando a ser partilhadas e percebi que havia mais gente a sentir o mesmo que eu, só que sem a capacidade, talvez, de dizer assim, realmente, como é que eu lido com isto? Parar para pensar. Exatamente. E como é que foi para si transformar algo tão pessoal numa obra para partilhar com o público? Olha, foi muito gradual, porque eu primeiro escrevia com alguma regularidade, porque as emoções estavam ao rubro, não é? Quase como se a gente descobrisse que, epá, isto é bom, eu gosto de escrever. E depois comecei a fazer, propus-me com ousadia a partilhar as minhas cartas numa página chamada Início, que é uma página que partilha textos de variadíssimos autores, ligados essencialmente à religião, porque nas minhas cartas há uma presença perene, constante, que é Deus, sempre. E então esta presença foi identificada com outros autores que também falam muito disto, de algo que nos habita. E foi nessa página, início, eu lancei um mail e perguntei, vocês estariam dispostos a partilhar os meus textos? Foi um sim imediato. E a partir dali, todas as semanas, sou uma cronista assídua, ou seja, todas as semanas sai uma carta. Ao fim de 100 cartas, eu achei, bem, se calhar está na altura de transformar isto em algo mais material. E foi assim, devagarinho, aos poucos, com calma, com muito medo, com alguns receios. Vale a pena? Será que alguém vai gostar? É muito pessoal o livro também. Exatamente. E isso, às vezes... E lá está, porquê o formato de cartas em vez de outro tipo de texto qualquer? Queria que fosse algo pequeno, porque as emoções... Quando eu partilho alguma coisa, é tão intenso que não vale a pena florear muito, nem arranjar muitas palavras, é algo muito pessoal. E as cartas são, não é? Quando escrevíamos, porque nós agora já não se escreve tanto, não é? Claro. É mais e-mails. Mas quando se escrevia cartas, há toda uma emoção que vai ali. E tanto para ti, que escreves, como para a pessoa que está à espera de uma carta, que eu sei que vou receber uma carta, ansiosa para... E esta emoção da transmissão de algo muito pessoal, valeria a pena ser assim. Para mim, valia a pena ser em carta. Há alguma carta que seja especialmente assim marcante para si? Olha, é difícil. Depende muito da época. Volta e meia também pego no livro e abro uma carta e assim, não me lembrava. Olha que interessante. A mais marcante de todas talvez tenha sido sempre a primeira, porque as cartas estão escritas mais ou menos pela ordem como eu as escrevi. E a primeira foi a mais dolorosa. Foi a partir de uma fragilidade minha e perceber, fiz asneiras. E agora? E quando tu te percebes, tens uma fragilidade e pensas, eu tenho que partilhar isto, eu tenho que olhar para isto distanciamento. E foi a melhor carta que melhor me fez, foi esta. E a partir dali comecei a ganhar gosto. Mas se eu perguntasse à Diana, e é uma sugestão que eu faço, permita-me, se eu perguntasse à Diana de 1 a 100 um número, o primeiro número que lhe viria à cabeça qual era? 37.
Geralmente é este o desafio que eu lanço às pessoas quando compram um livro. Leiam, mas leiam devagarinho, está bem? Porque isto é muito provocatório. Algumas cartas são um bocadinho provocatórias. E é uma coisa que não precisa ter assim um grande seguimento, não é? Não. Simplesmente abrir e... Isso mesmo. E convém ser assim até um bocadinho espontânea. Esta carta que calhou, curiosamente também saiu na apresentação, é Olha-me esta com a mania. Que é quando a gente tem a sensação que faz alguma coisa bonita e os outros nos olham com aquela sensação de que olha-me esta, olha-me esta, e agora pensa que é repórter, que é jornalista, ou pensa que é escritor, ou pensa que é cantor. Não é? E são alguns desabafos que vêm da nossa exposição também, que é quando nos expomos, seja nas redes sociais, ou seja, qual é o sentimento das pessoas em relação àquilo que fazemos. Exato. Gosto, não é? Só que depois, às vezes, tipo, olha-me esta. Exatamente. E lá está, ao escrever estas cartas, então sentiu que, mais do que uma amiga, estava a falar consigo própria também. Exatamente. E de mim, para mim e para quem me pudesse ouvir sem julgar, né? Que é muito mais fácil nós falarmos com quem não nos conhece, por assim dizer, imaginariamente, partilhar com alguém, mesmo que não seja, do que às vezes com os nossos, porque temos medo de magoar, de dizer alguma coisa que envergonhe ou que nos entristeça e o outro não nos sabe ajudar. Quando partilhas algo, nem sempre estás à espera que o outro te ajude ou te resolva o problema. Simplesmente ouvir, escutar e se reparar bem, Diana, muitas vezes nós nem isso temos tempo. Exatamente. Que emoções é que espera despertar em quem lê o livro? Olha, uma muito importante que eu acho é um bocadinho cura, que é quando nós olhamos um problema e pensamos assim, tu também sentes isto? Esta sensação de empatia é algo que eu acho que nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Não é que dá soluções nenhumas, a minha área não é a psicologia, eu não tenho qualquer formação na área da psicologia. A minha expectativa é que a pessoa, ao sentir empatia por uma determinada carta, olhe para uma perspectiva diferente da sua e diga, se calhar devia olhar para este problema que eu também sinto nesta perspectiva, que é sempre uma perspectiva mais positiva. Espero eu que seja. Exatamente. E tenho o livro, tenho o prefácio do Padre João Torres. Que importância é que este prefácio teve também? Enorme. Não só o prefácio, essencialmente a presença do Padre João Torres ao longo deste processo, porque eu acompanhei sempre as cartas, a escrita dele, e ele continua a escrever sempre, todos os dias, a iluminar-nos com as suas cartas também, por assim dizer, e era uma pessoa que me inspirou muito, mesmo na escrita. E na altura, quando terminei de fazer as cartas, a editora disse-me, e para o prefácio? Quem poderia ser? A única pessoa que eu achava que podia identificar e sentir empatia, assim de uma maneira, e ter a coragem de ler um livro inteiro para escrever umas palavras simpáticas, o Padre João Torres, e ele assim o fez, gentilmente, e tem-me acompanhado, sempre nas apresentações. Tem sido sempre ele a fazer as apresentações do meu livro, o que revela uma generosidade enorme, e vale mesmo a pena seguir. Cool. Para terminar, pedia-lhe, para aguçar um bocadinho o apetite de quem vê, se pudesse descrever o livro em 3 palavras. Em 3 palavras o livro? 3 palavras, o que seria? Olha, quando digo, cartas são abrigo, provocação e empatia. E eu acho que quem lê tem que estar à espera de uma boa provocação, porque todas as cartas terminam com uma pergunta, que é dirigida a si, a quem quer que seja, e tu, amiga, o que é que tu sentes em relação a isto? É empatia, porque espero que cada carta provoque no outro empatia, não julgamento, mas a empatia, tipo, posso não compreender o que sentes, mas, ok, está bem. E realmente que desperta em cada um de nós vontade de fazer um crescimento. Eu costumo dizer aqui, na abertura, que sou licenciada em Gestão e frequento um mestrado em Santidade. E as pessoas riem-se muito, tipo, Raquel, em Santidade. E não é esse o propósito de cada um de nós? Não é melhorarmos todos um dia após um dia, melhorarmos um bocadinho. Pronto, então se for assim, se alguma carta ajudar, já está no bom caminho. Perfeito, Raquel, muito obrigada por este momento. Foi tudo. Obrigada também a si. Fica o convite para conhecer estas cartas.